Romanos 5,19 diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão justos. Amém? Romanos 5,16. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós consagramos esse momento para que a Tua palavra, Senhor, ela habite em nosso coração, ela resida dentro de nós, resida em nós e direcione, Pai, toda a nossa vida e as necessidades futuras e as necessidades presentes também. Que nesta noite seja uma noite de concerto com Deus, seja uma noite, meu Deus, de enchermos de Deus, do Seu Santo Espírito, do Teu manifestar em nós, Pai. Que a Tua palavra, a Tua verdade, ela seja infundida dentro do nosso coração. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, meus queridos, e receber o que Deus tem para nós nesta noite. Amém? Muito bem. Meus amados, esta noite eu quero falar sobre o tema prosperidade através da obediência. O nosso foco da obediência está em Jesus, porque Jesus foi o modelo de obediência. E entendermos também, meus irmãos, que não existe como servirmos a Deus, agradarmos a Deus, se não for por um caminho, que é o caminho da obediência. Lá em Jeremias 42, verso 6, ali diz: se obedecermos ao Senhor, tudo ocorrerá bem. E uma das bases de ensino desta igreja, uma das bases de ensinamento desta igreja, irmãos, é a obediência. Todos acredito que já receberam ensinamento sobre fé e obediência. Deixa eu perguntar, quantos já receberam ensinamento sobre fé e obediência aqui? Ok? Muito bem, coisa linda, linda, linda de ver que toda a igreja, a maioria já recebeu esse ensinamento sobre fé e obediência. É uma das ministrações do nosso Crescendo sobre fé e obediência. E nós sabemos que não existe fé se não existe obediência. Fé e obediência estão ligadas um ao outro. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe que todos nós obedecemos, às vezes sem desejar, sem querer, mas impulsionados a obedecer. Por exemplo, IPVA nós temos que pagar, IPTU nós temos que pagar, e quando nós estamos ali no caixa efetuando o pagamento do IPVA, que é o imposto sobre o veículo, né? Quem tem veículo, ele tem que pagar, moto tem que pagar. Então, quando estamos ali pagando a guia daquele imposto, nós não dizemos: ai, que bom, eu estou pagando, eu vou pagar, é o meu sonho, a minha alegria vai ser quando eu tiver que pagar o meu IPVA. Não, a pessoa tem que pagar, ela é obrigada, ela é constrangida, é coagida a pagar, porque se não pagar, um dia numa blitz param você, o seu carro, o seu veículo, pede o documento, eles fazem uma busca e de repente o seu carro ele é guinchado, e aí você tem que pagar uma multa por andar com o documento atrasado, não é mesmo? Muitas coisas na vida, meus irmãos, é assim. A obediência, ela é imposta, não é por uma opção. Como é bom obedecer, como eu gosto de obedecer, eu amo obedecer. Na realidade, quando obedecemos é porque precisamos obedecer. E nesta noite eu gostaria, amados, que nós entendêssemos que o princípio de Deus para que a nossa vida vá bem é o princípio da obediência, aos níveis de obediência, a quem devemos obedecer, e o propósito de Deus dentro disso. Então nós pagamos, meus irmãos,
vamos deixar de receber o benefício, e nós temos que cumprir a nossa responsabilidade. Disse alguém que o alfabeto de Deus não é A, B, C, D, mas o alfabeto de Deus é O, B, D, C. Essa é a linguagem de Deus, é como as coisas devem andar. E eu digo, meus irmãos, que só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. E o que é isso? Quem está debaixo de autoridade, ele está debaixo de uma obediência. E quem está debaixo de uma obediência, ele está debaixo de autoridade. Quando não está mais debaixo da obediência, então segue o caminho que quer. E para Deus fazer alguns milagres, Deus precisou de obediência. Deus não fez somente por fazer, mas Deus fez, irmãos, exaltando a Ele, glorificando a Ele, porque Ele é grande, Ele é Senhor, Ele é poderoso. Mas Deus usou o caminho da obediência para fazer milagres. Por exemplo, em João capítulo 11, versículo 39, Jesus dá uma ordem, e esta ordem precisava ser obedecida para que o milagre acontecesse. Jesus diz lá: tirai a pedra, tirem a pedra. O que Jesus ia fazer? Milagre. Mas para que Jesus fizesse o milagre, havia necessidade da obediência. Qual era a obediência? Tirar a pedra. Porque quem colocou pedra foram os homens. Os homens colocam pedras. Os homens tentam resolver os seus problemas enterrando, botando pedras, escondendo certas coisas, escondendo os seus podres. Lá fala sobre Lázaro que havia morrido. Lázaro estava 4 dias morto. E Jesus chega lá no sepulcro onde Lázaro estava. Marta, Maria, suas irmãs estavam ali chorando. E Jesus disse: tirem a pedra. O que Jesus ia fazer? Ia visitar o morto ali dentro? Não, o judeu não poderia tocar no corpo morto. Mas Jesus diz para eles: tirem a pedra. E eles removem a pedra, só depois que Jesus faz o milagre. E aí Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Jesus ressuscitou o morto, mas precisou antes uma obediência. Todo milagre que Jesus faz requer uma obediência. E aí você está orando a Deus, para Deus abrir os céus, para Deus mover o milagre sobre a sua vida, para Deus fazer o sobrenatural sobre você, e as coisas não estão acontecendo como você gostaria. É bom perguntar: o que Jesus quer que eu ainda não estou obedecendo? Seja numa área de libertação, seja na área de uma transformação, seja alguma área que você precisa algo de Deus, um milagre de Deus, e você diz: só o milagre é que pode me ajudar e me salvar. Todo milagre que Deus faz, Deus exige uma obediência. Aqui na situação de Lázaro, Jesus pediu que tirassem a pedra. A Bíblia menciona que eles foram, tiraram, removeram a pedra, e aí Jesus então faz o milagre. Milagre simples, pequeno. Ressuscitar o morto? Não é pequeno, nunca houve. E Jesus ressuscitou outros mortos, mas ressuscitar o morto em decomposição, o morto em que o seu corpo já estava apodrecido, não tinha como. Porém, meus irmãos, é milagre. Jesus só pediu uma coisa: tirem a pedra. Qual é o milagre que eu estou precisando? E qual é a pedra que está atrapalhando, que eu ainda não obedeci? Meus irmãos, também Jesus mandou certa vez em que um cego que estava precisando de milagre para poder enxergar, Jesus disse: olha, tá bom, vem cá, vou te curar agora, e tu está pronto. Jesus mandou, irmãos, através da sua palavra, Jesus passou para esse homem um ato de obediência. A Bíblia diz que Jesus fez um lodo, Jesus colocou esse lodo nos olhos, e Jesus disse para ele: vai te lavar. Tá bom, sim, simples, vou ali me lavar. Não, Jesus foi específico. Jesus disse: vai no tanque de Siloé, que significa enviado. Jesus: vai no tanque de Siloé e te lava. Ele disse: não, eu vou me lavar em qualquer lugar.
tinha que ser em Siloé. Não poderia ser no outro tanque, não poderia ser no tanque de Betesda, não poderia ser em algum outro lugar, uma bacia, através de uma água que alguém tivesse em uma botija. E Jesus então disse, esse cego lavasse onde ele quisesse, onde fosse mais fácil. A palavra de Deus era dirigida: vai e te lava no tanque de Siloé. E o que esse cego vai fazer? Ele vai no tanque de Siloé, ele lava-se. E exatamente o que aconteceu: esse cego voltou a enxergar, esse cego passou a ver, esse cego recebeu o milagre, mas ele andou por um caminho de obediência. Observe que o que Jesus pede, o que Deus pede, irmãos, não é algo extraordinário, não foi algo complicado, difícil, impossível. Deus nunca vai pedir para você fazer impossível, porque senão você que faria o milagre. Mas na realidade Ele está pedindo que façamos coisas que podemos fazer. Como disse alguém certa vez, que aquilo que é possível o homem fazer, Deus não move uma palha, mas aquilo que é impossível ao homem. E se houver uma obediência, Deus move o céu, Deus move a terra, Deus faz o impossível. Outra situação que nós encontramos também como exemplo para isso, que Deus pede uma obediência, foi lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante, que fala sobre a cura de Naamã, o assírio. Era um general poderoso, mas ele era leproso. E aí ele descobre, através de uma menina que foi levada escrava, uma menina que foi levada cativa de Israel para Samaria, para a Síria. E lá ela fala com a sua senhora, sua patroa, sobre a situação da saúde do esposo dela, da sua patroa, e diz: olha, lá em Israel tem profeta, tem um homem que ele é capaz de curar. Não tendo aonde resolver a situação da lepra, porque realmente era uma doença incurável, ele vai até Israel e vai até o homem de Deus, e chega até a casa do homem de Deus, que é o profeta Eliseu. E Eliseu diz para ele uma coisa, diz: olha, vai lá no Rio Jordão e toma 7 banhos, dá 7 mergulhos. E ele saiu decepcionado dali. Ele saiu decepcionado porque o homem de Deus nem sequer atendeu a ele. Mandou um recado, disse: olha, manda dizer para ele tomar 7 banhos. E ele saiu decepcionado. Ele disse: olha, lá na minha terra tem rios melhores. Tem lá os rios Abana, Farpá, que tem águas muito mais limpas do que as águas do Jordão. Ele poderia ter ido na sua terra e ter tomado banho lá, não é a mesma coisa. Ele poderia ter ido, quem sabe, em uma piscina, não seria a mesma coisa, porque a ordem de Deus era que fosse até o Rio Jordão e ali tomasse 7 banhos. E a realidade, o profeta passou para ele 7, o número 7. Não passou, toma banho no Jordão. Disse 7, teria que ser 7. Se ele tomasse 2 banhos, 2 mergulhos, não ia resolver. Se ele tomasse 5 mergulhos, ele desse 5 mergulhos, não resolveria. Se ele não tomasse, se ele desse 6 mergulhos, ele continuaria ainda leproso. A obediência estava e ele dá 7 mergulhos naquele rio. E a Bíblia menciona, meus irmãos, que ele recebeu a cura, ele foi poderosamente curado por Deus da sua lepra, ele foi liberto da sua lepra por causa da obediência à palavra do Senhor. Crede no Senhor e crede nos seus profetas, para que prospere, para que tudo vá bem. E exatamente, meus irmãos, foi o que aconteceu. Na realidade houve objeções para não obedecer, mas por fim foi o caminho da obediência à palavra de Deus
que trouxe a bênção sobre a vida de Naamã, e Naamã, ele passou então a ser uma pessoa limpa na sua pele. Meus irmãos, não existe substituto para a obediência. Não existe gambiarra para substituir a obediência. Não é possível ter o favor de Deus sem obedecer. Não adianta querer fazer de um jeito brasileiro, da minha forma, da minha maneira, não. A Bíblia menciona em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? E ele diz, mas eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Muitas vezes, meus irmãos, perdemos ricas bênçãos de Deus por sermos desobedientes, por não atentarmos os detalhes daquilo que Deus está nos trazendo. A Bíblia, meus irmãos, não nos dá sugestões. Escreveu Corrie ten Boom que a Bíblia não nos dá sugestões, ela nos dá ordens, ela nos dá a direção, ela nos ordena. Nós podemos, meus irmãos, querer agradar de uma maneira, mas não é a maneira certa. Não é de qualquer maneira. A adoração para Deus não era de qualquer maneira, não era de qualquer forma. Deus tinha as maneiras. Havia os rituais para o momento da oferta, havia os rituais corretos e certos para a apresentação. Tudo isso, irmãos, ensinado na palavra de Deus. Agora, nós podemos ter obediência para o mal também. Por exemplo, aquele que obedece o traficante, ele está obedecendo, mas ele está obedecendo para o mal. Por exemplo, quando um pai obriga o filho a fazer uma coisa errada, filho, tu tem que roubar, tu tem que mentir. E às vezes a criança, ela aprende a fazer as coisas erradas dentro de casa e acaba obedecendo o pai por uma coisa errada, por uma coisa que não é certa. Agora, irmãos, é a palavra de Deus que vai trazendo entendimento. Lembro de um texto na palavra de Deus que fala de um homem que obedeceu o rei, mas por uma ordem que não estava dentro da vontade de Deus. Certa vez o rei Saul, querendo matar Davi, e ele descobre que Davi esteve entre os sacerdotes, e que Davi recebeu a espada, que era aquela espada lá na batalha contra o gigante Golias. E Saul fica enfurecido porque os sacerdotes favoreceram Davi, que estava fugindo. E a Bíblia menciona em 2 Samuel, capítulo 22, verso 17, assim: em seguida o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. O que eles se recusaram? De matar os homens de Deus, de matar os servos de Deus, os sacerdotes. Mas o rei, a autoridade, mandou: matem os sacerdotes, matem esses homens de Deus, eliminem com os homens de Deus. E os oficiais, os comandantes, temeram a Deus. Por temor a Deus, não obedeceram o rei que estava endemoniado, o rei que estava sem juízo, o rei que estava em desobediência a Deus. E é exatamente o que os apóstolos disseram: convém obedecer a Deus do que aos homens. Quando a obediência aos homens infringe a obediência a Deus é maior, e é a Deus que nós seremos fiéis. Porém a Bíblia diz no versículo 18: então o rei ordenou a Doeg, dizendo: mate o sacerdote. E esse Doeg, ele matou os sacerdotes. Naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nobe.
O que é Nob é uma cidade, e a cidade dos sacerdotes, aonde moravam os sacerdotes. Matou os homens, a Bíblia menciona que matou as mulheres, matou as crianças, matou os recém-nascidos, matou os bois, jumentos e ovelhas. Quem fez isso? Doeg, um homem doente, obediente para o mal e não obediente para a luz. Há pessoas que têm uma facilidade para obedecer para o mal, mas têm uma dificuldade para obedecer o bem, para obedecer o que é certo, para obedecer a Deus, para ouvir e escutar a Deus. Há pessoas que conseguem ouvir ao inimigo, ouvir a voz que encaminha para fazer coisas erradas, mas é tão difícil ouvir a Deus, escutar a palavra de Deus para fazer o que é certo. Parece que para fazer o que é errado, parece que há um empurrão que leva com facilidade, mas para obedecer para aquilo que é certo, parece que é empurrado para cima, com dificuldade, com sacrifício. Interessante que esse Saul, esse rei, que Deus tirou, e ele terminou a vida mal, ele se suicidou, ele acabou com a sua vida. A Bíblia menciona que ele poupou a uma turma que Deus mandou matar, que Deus mandou destruir, mas ele não poupou os homens de Deus. Aos amalequitas, inimigos de Deus, ele poupou, mas aos sacerdotes, amigos de Deus, intercessores, homens de Deus, ele matou. Há pessoas assim, obedecem o que quer, obedece aquilo que dá vontade, aquilo que manda o coração, e não aquilo que Deus manda. Saul poupou os amalequitas e matou os sacerdotes. Aqui, irmãos, é a gota d'água diante de Deus. Aqui é o momento que Deus diz basta. Mas em Êxodo capítulo 19, versículo 5 nos diz: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. E eu digo, meus irmãos, que obediência gera na vida do ser humano autoridade. Balaão não conseguiu amaldiçoar, perdeu a autoridade para amaldiçoar. Deus disse para ele: não adianta encantamento ou maldição contra Israel. Ele perdeu a autoridade, porque ele estava fazendo, indo por um caminho diferente daquilo que Deus desejava. Está lá em Números, você pode ler em casa, capítulo 22, capítulo 23 e 24, fala, é o momento que uma jumenta fala. Interessante que a jumenta obedece e o ser humano não obedece. Às vezes os animais são mais obedientes do que o ser humano. Agora, irmãos, obediência gera muitos benefícios, entre eles conquista. A Bíblia menciona que em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 29, antes importa obedecer a Deus. Antes importa obedecer a Deus, porque os homens queriam que obedecesse a eles, os sacerdotes, dizendo: olha, não preguem mais a respeito de Jesus, não falem mais a respeito de Jesus. E eles disseram: antes importa obedecer a Deus. E a igreja, irmãos, crescia em milagres, mas eles obedeciam. Eles corriam o risco de perder a vida, foram presos, foram açoitados, mas eles obedeceram a Deus. Outra situação também no Antigo Testamento a respeito de Josué, que Deus disse para ele: olha, sitia a cidade de Jericó, dá uma volta a cada dia. No último dia das 6 voltas, ele fez exatamente o que Deus fez, e as muralhas caíram. As muralhas que haviam na cidade de Jericó, uma cidade inconquistável, intransponível, mas foi conquistada porque exatamente Josué fez exatamente o que Deus mandou, o caminho de obediência. E a gente pergunta: mas por que as coisas não estão dando certo para mim? O que será, meus irmãos, na vida, que existe alguma coisa que ainda falta alguma linha de obediência, algo na vida ainda que não está completa a obediência total. A Bíblia menciona e fala, meus irmãos, a respeito de um homem chamado Acã. Por causa da desobediência dele, perderam uma grande batalha. Agora, a obediência, ela gera outra coisa. A obediência gera exemplo. Para nós, exemplo é Abraão.
Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão faz? Abraão vai, e ele obedece, e ele faz, e Deus é com ele. Deus o abençoa. Tudo que ele está fazendo, Deus está abençoando, por causa da sua obediência para com Deus. Quem não obedece, assina a sua própria certidão de óbito. Abraão, irmão, se torna um exemplo, porque ele obedece a Deus. Quem não obedece, como disse alguém certa vez, quem não obedece, padece. Imagina, meus irmãos, Naamã. Se Naamã, o assírio, resolvesse: não vou obedecer, morreria leproso, não teria sua bênção, não alcançaria sua vitória. Se não obedecermos, meus amados, em coisas pequenas, em coisas simples, como pois obedeceremos em coisas grandes? Então a obediência, irmãos, gera admiração por causa da conquista. Agora, a desobediência, ela gera muito prejuízo. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, quando Deus está estabelecendo algumas normas para esse povo entrar na terra prometida, Deus diz algumas coisas: se porventura eles não obedecerem, o que lhes aconteceria? Primeira coisa ia acontecer, uma das coisas aconteceria pestilência. Está lá no versículo 21, que diz: o Senhor os encherá de doenças, até para menos da terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Também eles seriam consumidos pela ferrugem e destruição nas suas sementeiras. Versículo 22: o Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador, seca, com ferrugem e mofo, e infestações até que morram. Que mais? Não apenas isso. Versículo 2 diz, 22 diz: enfermidade, febre, inflamação, úlceras, tumores, sarna. Versículo 24: vocês vão receber seca, a terra de vocês será amaldiçoada com seca. Diz: na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza de pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Os céus se tornariam de bronze, diz no versículo 23. Diz no versículo 25 que os inimigos viriam contra eles e eles não conseguiriam resistir os inimigos. Eles sofreriam derrota diante dos inimigos. Também haveria a dispersão do povo de Deus. É o que nos diz no versículo 64. Ali nos diz a palavra de Deus: então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado a outro na terra, e ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira, de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. Que mais? O povo também ia reduzir, o povo ia diminuir. Versículo 62: vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Meus irmãos, desobediência causa e traz muitos prejuízos. Não apenas prejuízo para a pessoa que desobedece, mas traz prejuízo para quem está na sua volta. Vamos lembrar do profeta Jonas, que ele desobedeceu a Deus e ele entrou no barco. O que aconteceu nesse barco? Aquele barco começou a perder, primeiro, as suas mercadorias. Segundo, começaram a perder também o ânimo. E aqueles homens, aqueles marujos, eles ficaram desesperados, porque o prejuízo era tanto. O barco agora ia se perder e a vida de todos ia se perder. Por quê? Por causa de uma pessoa que estava em desobediência ali naquela situação. Aqueles homens passaram os piores momentos, porque tinha um homem, uma pessoa, um servo de Deus ali em desobediência. Encontramos outro texto na palavra de Deus também sobre um profeta que Deus deu a ordem para ele para profetizar contra o altar que havia lá em Samaria, e ele obedeceu a Deus até o momento, mas depois ele não obedeceu o restante. Deus disse: olha, vai pelo caminho, mas não volta pelo mesmo caminho, não coma nessa terra e nem beba nessa terra nada. E ele foi e desobedeceu a Deus. Às vezes, meus irmãos, acontece como esse homem, que a Bíblia não menciona o nome dele. Obedecer em partes, obedecer parcialmente, para Deus é a mesma coisa
que não obedecer. Eu obedeci só um pouquinho, pastor. Para Deus não vale. A obediência para Deus, meus irmãos, ela deve ser plena. Conforme diz, meus irmãos, em Deuteronômio 1, que a obediência ia gerar para eles bênçãos. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Essa não é uma promessa pessoal. Essa é uma promessa para uma nação, para um povo. É como se Deus fizesse uma promessa para o Brasil e dissesse alguma coisa para os brasileiros, para os governantes, e os governantes então ignorassem essa ordem divina. E Deus fez uma promessa para Israel, que se eles fossem fiéis, eles seriam prósperos, mas que se eles não fossem fiéis ao Senhor e fossem desobedientes, o Senhor os espalharia. E meus irmãos, a história da palavra de Deus menciona várias dispersões, diásporas que houve entre o povo, que o povo foi disperso entre várias nações. Graças a Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Israel hoje é uma grande nação, não em termos de território, mas muito poderosa. Mas você vê ali os judeus orando o tempo inteiro, intercedendo o tempo inteiro, nos muros de Jerusalém, lá no muro das lamentações, lá estão eles orando, o muro está aberto para oração dia e noite, estão clamando e buscando a Deus, como nunca eles buscaram na história. E Israel começou a ser abençoado pelo grande propósito de Deus. Também, meus irmãos, a obediência traz derrota. Lá em 2 Reis, capítulo 24, diz: e transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Diz assim: transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais, os poderosos da terra, levou preso de Jerusalém para a Babilônia. Por quê, meus irmãos? Fruto de uma desobediência, fruto do caminho de desobediência. E a obediência jamais pode e jamais deve ser parcial. Lá em 2 Reis, capítulo 10, nos diz, versículo 29, porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o qual fez pecar Israel, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú: porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, eu fizesse a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, como fez pecar Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. O que aconteceu? Israel começou a diminuir, porque não obedeceram. Quando Israel começou a aumentar, quando obedecia, parecia, irmãos, o elástico, vai e volta, vai e volta. O livro de Juízes, você vai ler, é aquele negócio, vai e volta, parece uma gaita, aumenta, encolhe. Israel está apanhando porque está desobedecendo. Israel volta a obedecer, Deus começa a abençoar. E esta é a história de altos e baixos na vida de Israel. Agora, meus irmãos, a Bíblia diz em Isaías: se quiseres e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. O fruto da desobediência é muito amargo. Foi o que expulsou Adão e Eva do paraíso que Deus havia criado para eles. Não era passar dificuldade de trabalho. Agora, irmãos, abençoados se torna quando uma pessoa é obediente, ela está no caminho da obediência. Os que estão na volta são abençoados, a família é abençoada. Olha, Obed-Edom, que a Bíblia menciona, ele estava dentro de um caminho, trouxe para dentro da sua casa a arca da aliança, paixão para com Deus, obediência para com Deus. Ele era um dos sacerdotes, era um dos levitas, e a bênção de Deus está sobre a sua vida, a sua casa é abençoada, seus filhos são abençoados porque obedeciam. Observa a vida de Jó. Jó era um homem obediente, temente ao Senhor, se desviava do mal, e a sua casa era abençoada.
abençoada, todos eram abençoados. Obedecer a Deus, irmãos, gera bênçãos para a sua vida e as pessoas que estão em volta de você. E Jesus, irmãos, é o nosso modelo perfeito de obediência, a começar na infância, porque obediência já começa desde cedo, começa desde pequeno, como aquela mãe que dizia: filha, não mexe nessas flores. A filha foi lá e mexeu, disse: vem cá que a mãe vai te bater agora, você nunca mais vai mexer nessas flores. E ela disse: não, mãezinha, por favor, não me bate, não me bate, eu não vou mexer mais. Tranquilo. Passou meia hora, a menina, aquela criança, está lá mexendo nas flores. E a mãe: vem cá, minha filha, agora tu vai apanhar, porque eu disse para você não mexer e você mexeu. Disse: não, mãe, por favor, não me bate, mãe, não me bate, eu não vou mais, eu não vou fazer mais. Tudo bem, a mãe não bateu. E a criança, passou 10 minutos, foi lá e mexeu de novo. Flores. Mas desobedeceu a mãe. E aí agora a criança desobedeceu de novo. Aí a coisa encrespou. A mãe chamou, disse: olha, filha, a mãe falou para não mexer. A mãe disse que ia te bater, e você mexeu, então agora você vai apanhar. Não, mãe, eu não vou mais, eu não vou fazer mais. Então tá, vai. E a criança criou-se assim, porque nunca foi disciplinada. Observe, meus irmãos, que quando Deus está agindo contra nós, por causa da nossa desobediência, Deus está agindo a nosso favor, e não contra nós. Deus não está sendo mal, Deus está corrigindo, porque a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele ama, e é por amor. E às vezes, meus amados, dentro dessa obediência existe um sacrifício. A Bíblia diz que Jesus foi à morte, foi obediente, e obediente até morte, e morte de cruz. Mas observem que a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 2, versículo 51, diz assim: então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Jesus ainda menino, Jesus ainda uma criança, mas era obediente aos pais. A Bíblia diz: sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, já de criança aprendendo o caminho de obediência. Mateus capítulo 26, 39, Jesus faz uma oração, e ele diz: se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta oração, irmãos, é uma oração de obediência. Ele está dizendo: Deus, eu não quero fazer o que eu quero, eu quero aquilo que tu queres. Foi caminho de obediência. Jesus, irmãos, para a cruz, ele não subiu para o momento de receber um troféu do melhor cidadão da face da terra. Ele não foi receber o prêmio Nobel da paz. Ele não foi para receber uma coroação. Jesus foi para receber uma humilhação, afronta, vergonha, suportar dor, ser acusado do que ele não fez. Mas ele andou pelo caminho de obediência. E eu posso dizer nesta noite, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, que eu e você fomos salvos pela obediência de um homem. Ao que o texto nos diz de Romanos, que nós fomos salvos por causa da obediência de um homem, por causa pela desobediência de um só. Todos nós perecemos, todos nós fomos condenados por causa de um só, todos nós descendentes de uma maldição, a maldição de Adão. Mas todos nós temos a graça e a oportunidade de receber a bênção do Senhor Jesus, porque através dele é que nós fomos salvos. Filipenses capítulo 2, verso 5 nos diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E o verso 9 diz assim, por isso também Deus o exaltou. Por que Deus exaltou Jesus? Pela sua
obediência. Para ele poder obedecer, ele teve que se humilhar. E aqui nós encontramos várias características de uma obediência. Para haver obediência precisa haver humildade. Para haver obediência é preciso ter quebrantamento. Para haver obediência é preciso estar atento. Para haver obediência é preciso haver entrega e é preciso haver confiança. Ninguém obedece sem confiar. Como alguém desesperado dizendo: me socorre, e alguém diz: olha, faz tal coisa, corta a corda. Não, eu não vou cortar a corda. Corte a corda, é obediência. Diz que o alpinista estava escalando uma montanha, mas de repente a noite caiu tão rápido, e ele escorregou-se, e ele segurou-se na corda, mas ele não ia ficar muito tempo naquela corda, e ali estava congelante. Porém, ele diz essa história, que ele orou e disse: Deus, me socorre, e Deus disse: corta a corda. E ele não quis cortar a corda. Se eu cortar a corda, eu vou cair no penhasco. A história conta que ele não cortou a corda, ele morreu congelado, ali grudado na corda, a 1 metro de altura do chão. Irmãos, obediência traz salvação. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele obedeceu até a morte. E ela diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, ou seja, todo principado, potestade se curvam diante dele. Diz: em toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor. E para encerrar, Jesus diz em João 14:15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam. Obedecer a Deus, irmãos, precisamos daquilo que foi ministrado semana passada. Temos um novo coração. Agora, é o caminho para que Deus nos abençoe. Para que eu seja abençoado, não basta apenas orar, não basta apenas jejuar. Como alguém, por exemplo, que provocou alguns anos atrás um assalto, subtraiu o carro onde nós estávamos e nós recuperamos o carro. Mas dentro do carro, quando recuperamos, encontramos um folheto, o material de uma igreja. Essa pessoa foi numa igreja buscar uma bênção, talvez para que seu assalto desse tudo certo, para que desse tudo correto. Não, as coisas não são assim. Obediência a Deus, meus irmãos, e a sua palavra é bênção sobre nós. Amém? Meu desejo é que todos nós venhamos desfrutar de toda sorte de bênção que Deus deseja derramar sobre nós. Mas o caminho, irmãos, não basta apenas eu orar, jejuar e não estar fazendo a Deus, cumprindo com o Senhor, com a sua vontade, seu querer. Os homens que queriam matar Paulo eram religiosos, eram fariseus, e a Bíblia diz que eles jejuaram, e eles disseram que só entregariam o jejum deles depois que matassem o apóstolo Paulo. Como eles não conseguiram matar o apóstolo Paulo, certamente eles tiveram que entregar o jejum deles, né? Ou morreriam de fome. Então não basta, irmãos, precisamos realmente obedecer a Deus. E Jesus diz o seguinte: se nós tropeçarmos em um só mandamento, nós quebramos os demais. Eu sou fiel numa coisa, pastor, na outra eu não sou. Meus irmãos, que buscamos interesse do nosso coração e a ajuda de Deus para obedecermos, amém? Cada ministração que você recebe, vamos botar em prática e vamos procurar viver para que Deus nos agracie com o seu poder, amém? O diabo, irmãos, ele não é posto para correr por nós fazermos uma oração e mandar ele embora, mas sim pela nossa submissão e a nossa obediência a Deus. É o que a palavra de Deus nos diz:
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeira coisa, irmãos, é sujeitar-nos a Deus. Não é só resistir ao diabo, não. Não é somente resistir ao inimigo, às tentações. Eu tenho que me sujeitar a Deus, estar submisso a Deus, fazer aquilo que Deus deseja para a minha vida. Aí sim eu posso resistir firme na fé e ele vai fugir. Por quê? Irmãos, ele não existe aquele que se submete a Deus. Bem, o melhor lugar do mundo é aquele onde nós obedecemos à vontade de Deus. Bem, que o Senhor nos agracie, que o Senhor nos abençoe. Eu gostaria de convidá-los para nós ficarmos em pé. Nós vamos orar a Deus.